Quarteto Fantástico Primeiros Passos logo de cara introduz o seu time como um time que já existe há 4 anos. Eles já exerceram diversas funções, já salvaram muitas pessoas, são amados pelo grande público e estão bem estabelecidos dentre a sociedade. Então, acontece uma coisa peculiar, o fato de que eles recebem uma mensagem vindo de fora de que Galactus está chegando e vai destruir o planeta, enquanto que Sue Storm, a Mulher Invisível, havia acabado de descobrir que estava grávida de um garotinho, com o seu marido, Reed Richards. Então, o que é que eles podem fazer para que o garoto nasça e cresça em paz em uma terra que já está ameaçada de vida? Em meio a tudo isso, o filme toma uma decisão de simplesmente ir seguindo ação por ação, ou seja, teve esse acontecimento, os personagens pensam no que eles podem fazer para lutar contra isso, eles têm que pesquisar, então eles vão lá pesquisar, eles encontram, descobrem mais uma coisa, voltam para trazer informações, aprendem sobre determinado fator, o que eles podem fazer a partir de agora, eles vão e descobrem um outro fator. Então assim, é legal porque o filme desde o começo, ele vai trazendo uma ponta que puxa a outra, então as coisas vão se interligando para levar em um saldo final como um todo, onde o filme acaba fechando muito bem. Entretanto, no seu último ato, eu percebo que ele esquece de finalizar algumas coisas e ao mesmo tempo deixa muito claro que precisava de mais tempo para trabalhar outras. Por isso, eu estou aqui hoje para comentar o que é que eu senti e o que é que eu achei do novo filme da Marvel que finalmente traz aí essa equipe para o UCM, né, o universo cinematográfico da Marvel em uma outra terra, mas ao mesmo tempo buscando e tendo interesse em conectá-la com os eventos dos filmes dos Vingadores, que vai ter um grande evento aí futuramente, né, com o Doomsday, depois Guerras Secretas, a gente sabe como é que vai ser, mas ao mesmo tempo havia um interesse muito grande por parte desse filme, já que o Quarteto Fantástico foi uma equipe que foi adaptada 2 vezes pela Fox e nas 2 vezes deu errado, nas duas vezes não entregou para a produtora exatamente o que eles queriam e os fãs mesmos não haviam ficado satisfeitos com o que havia sido entregue para eles. E agora, os fãs vão ficar satisfeitos? Eu acredito que sim. E eu vou comentar mais sobre isso depois da abertura. Quem acompanha o canal já faz um bom tempo sabe como eu sou fã do Quarteto Fantástico, é simplesmente a minha equipe favorita dentro do universo da Marvel. Então todos vocês sabem como eu estava ansioso para este filme como um todo. Então quando eu tive a primeira experiência, vi o filme pela primeira vez na cabine, eu fiquei extremamente satisfeito. Eu fiquei muito feliz e eu percebi que muitas pessoas saíram assim do filme, muitas pessoas saíram assim que eram fãs dos personagens. Entretanto, a outra galera, o povo que não conhecia, o povo que estava muito esperançoso com esse filme porque ele apresentava trazer algo diferente, eu notei uma decepção. Eu notei que não foi entregue exatamente o que eles esperavam. E eu fiquei me questionando do porquê disso, tentando amarrar as duas linhas, né? Do porquê que o fã estava tão satisfeito e ao mesmo tempo do porquê as outras pessoas não estavam tanto. E aí eu decidi rever o filme. O quê? Ou seja, o filme tá saindo agora mais ou menos e eu já vi 2 vezes. Sim, eu já vi 2 vezes. Ô, bichinho estranho. E nessa segunda vez eu vi de uma forma muito mais crítica e notei certos erros que até então não haviam ficado tão claros para mim na primeira vez. Então aqui eu quero fazer um pouquinho de cada coisa, assim como eu já fiz em outros vídeos. Eu quero falar sobre os problemas do filme e depois sobre as partes boas. O vídeo não vai ter spoilers, lá pro final vai ter e eu vou avisar, então fique tranquilo, segue na boa, que eu vou destacar os pontos problemáticos na minha visão. Senta que lá vem a história. Por mim, o roteiro do filme, ele tem uma ótima decisão que é ser simples, é ser direto. Ele tem uma problemática muito legal que conecta 2 laços, ou seja, a Mulher Invisível vai ter um filho, surgiu um vilão que vai ameaçar o mundo, ou seja, vai impedir que o filho dela nasça e cresça numa vida muito boa. Então as duas coisas estão interligadas, até o momento em que acontece um encontro e nesse encontro une essas histórias ainda mais. Eu não vou me aprofundar nisso, mas as histórias ficam ainda mais coesas, muito mais interligadas e você fica, caraca, é só fazer isso, mas ao mesmo tempo como fugir disso? E o filme vai seguindo essa linha até o final dele.
Entretanto, o filme ele acaba apresentando certas decisões no roteiro, certos pontos que ele quer desenvolver e que ele não desenvolve, tal como ele pontua algumas coisas bem bacanas que são desenvolvidas, mas chega no final, chega no último ato e parece que são esquecidas, parece que são deixadas de lado. Eu vou começar por um fator que é um pouquinho mais deixado de lado, mas eu acho relevante falar sobre isso porque já demonstra um pouquinho do problema do filme nesse aspecto, que é o que? No começo do filme, eles apresentam um personagem que até então não parece que vai ter muita relevância, parece que vai ser uma coisa só para fazer uma referência. Chega no final do filme, este personagem volta e volta com uma atitude extremamente relevante para a história como um todo. E aí eu fiquei me questionando, por que não trabalhou mais no passado? Por que não desenvolveu mais no passado para aqui ser relevante, para a gente sentir um certo impacto com essa presença neste momento? Tal como essa presença decide ter uma relevância para o ponto crítico da história, fica por isso. Não tem mais cenas trabalhando este personagem dentro da ação, dentro de tudo que está acontecendo. Ele poderia ter certa relevância, ele poderia ter certos momentos, poderia dar um clima mais sombrio e ao mesmo tempo de tensão para o que está acontecendo naquela batalha final, só que não vem. Então acaba que fica muito esquecido assim. Se você cortar o que esse personagem faz, dava pra seguir um outro caminho e seguir pra mesma linha, sabe? Sem esse personagem. Então podia ter tirado. E aí eu fico, pô, custava ter desenvolvido um pouquinho mais no começo pra ter um impacto aqui no final, porque o filme age como se a gente já conhecesse. Quem é fã dos quadrinhos, conhece. Quem não é, não interessa, entende? Tal como um outro ponto envolvendo o próprio Ben Grimm. O Ben Grimm, durante o filme, ele se envolve com uma outra personagem. E quem é fã dos quadrinhos fala, será que é aquela? Mas o nome não é o mesmo. Então, tá bom, não é. Vai desenvolver alguma coisa aqui, vão desenvolver o personagem do Ben com essa personagem. Acontece que o filme não desenvolve. Tem uma cena no meio, tem uma cena no começo, tem uma cena próxima da batalha e depois não tem mais nada. Cair nesse papinho. Ou seja, não teve um desenvolvimento, porque as cenas que eles aparecem são curtas, e não teve uma resolução. É uma personagem que fica perdida. Se você corta todas as cenas do Ben com essa personagem, não muda absolutamente em nada o filme. Então, ou você tirava tudo, ou você desenvolvia de verdade para aprofundar este personagem. E quando eu chego no papel de aprofundar, eu devo dizer aqui que nenhum dos personagens é verdadeiramente aprofundado. Eles são trabalhados como família, eles estão estabelecidos, é uma família que você pode acabar gostando facilmente. Mas falta um desenvolvimento, não necessariamente o fato de que eles precisavam aprender alguma coisa, de que eles estão com um problema no começo e eles vão terminar no final. Eu achava que o Ben poderia passar por isso e não passa. Mas acontece que nenhum deles tem um aprofundamento, não tem uma cena extremamente longa para tratar de um conselho, de um raciocínio, de um desabafo, daquele momento mais humano, mais baixo. Sim, eles são humanos, sim, eles são uma família, sim, eles são muito amigos, isso nos conecta a eles, mas ao mesmo tempo a gente não vê os receios direito, a gente não vê as problemáticas de um modo em que a gente fica atormentado com aquela situação. E eu jogo isso daqui principalmente porque a gente teve outros 3 filmes de super-herói nesse ano, e eu acho que esses outros 3 filmes de super-herói têm esse tipo de cena, têm esse tipo de desenvolvimento. Capitão América 4, bem no superficial, mas trabalha o fato do Sam Wilson estar com medo de ser o novo Capitão América, de ter problemas em relação a assumir esse manto, algo que, beleza, já havia sido trabalhado em outra série, mas volta para o filme. No filme dos Thunderbolts, a Helena é extremamente aprofundada com seus problemas, com seus receios, e até mesmo o novo personagem Bob tem esse trabalho bem legal, bem bacana, no qual parece que ele tira aquele escudo e faz com que a gente, como espectador, possa chegar mais perto deste personagem. E então, o novo filme do Superman, do James Gunn, tem isso pra caramba, envolve o pessoal, envolve o passado, envolve todos os medos que o personagem sente e o que ele quer combater para alcançar o melhor dele mesmo. Nesse filme você não tem nada disso. Então é algo que por mim faz muita falta. Faz falta num aprofundamento, faz falta num quesito de que o espectador precisa se conectar com esses personagens e pode ser que ele não encontre nada disso. Ele pode se encontrar no fato de que ele vai se identificar com um lance familiar, com um lance de amizade, com alguma coisa nesse quesito, sabe? Eu notei muito que as pessoas que se emocionaram no final do filme são pessoas que são pais, sabe? Então elas estão se identificando com a situação do Reed e da Sue, mas e as outras pessoas no geral?
E aí que entra um pouco do problema por mim nessa visão, desse aspecto. E aí, gente, eu tô falando aqui da falta de desenvolvimento para algumas coisas. Chega a Surfista Prateada, que é a nova personagem que aparece no filme, que é o Arauto de Galactus, que vai trazer toda a mensagem sobre o que é que está acontecendo. E essa personagem tem um belo desenvolvimento. Ela aparece bem no começo, chama atenção, vai trabalhando a relação dela com o Tocha Humana. Algumas coisas vão sendo pontuadas durante a história que vão cada vez mais ganhando mais camadas. E chega um embate no final que é certeiro, e a partir desse embate você sente que vai ter uma virada para trabalhar mais essa personagem por um outro ponto de vista. Essa personagem simplesmente some depois desse momento. Pô, não é possível. E volta numa ceninha de segundos. E aí você fica, caraca, como é que vocês me tiraram isso? Como é que vocês tiraram um aprofundamento que estava bom, um desenvolvimento que estava legal, que estava dando peso para a trama como um todo, e joga de escanteio, como se não fosse nada? Traz uma sensação muito de que faltou alguma coisa, ou de que eles esqueceram alguma coisa dentro da história, sabe? Parecia que existia alguma coisa e eles só sem querer deletaram a cena do filme. É essa sensação que passa. E principalmente eu, como fã do Quarteto Fantástico, sei o quanto o Surfista Prateado é um personagem filosófico, é um personagem interessante, é um personagem melancólico, que aprende sobre a humanidade e gosta da humanidade. Era um ponto que a história podia desenvolver de uma forma belíssima, podia trazer uma mensagem para o filme abordar, e não, fica por isso, fica nesse limbo da personagem e acaba. Então acaba que traz essa sensação de que a gente perdeu alguma coisa dentro da história, e eu acho que o roteiro ele afinca muito bem nisso. E nessa eu já quero aproveitar duas coisas aqui que por mim são um meio termo, que é o vilão Galactus e a direção do Matt Shakman. A direção de Matt Shakman é interessante porque ele busca fazer alguma coisa diferente do que a gente havia visto até então em filmes super-heróis. Ele traz uma vibe retrofuturista, ele tenta trabalhar esses personagens como uma família de verdade, não como uma equipe de super-heróis. Existem certas sacadas na fórmula da Marvel que ele quebra, na minha visão, que eu acho extremamente interessante. Mas a sua direção é vazia ao mesmo tempo. Não existe uma fluidez dentre as cenas, não existe um maior trabalho com o time como um todo, sabe? Às vezes eu acho que tem muito corte no filme, às vezes é muito quebrado as cenas, é muito quebrado um momento que deveria ser mais familiar, um momento que deveria ser mais bonito para com esses personagens. Eu acho que o único momento que ele realmente acerta não é só o começo do filme, porque o começo do filme ele está estabelecendo a equipe dentro desse universo, ele está estabelecendo a equipe para nós espectadores, e ele traz diversas cenas muito legais de se acompanhar, assim. Você sente que você está entrando num filme que é muito diferente, que você vai ver algo extremamente empolgante, pode ser um dos melhores filmes da Marvel, mas para por aí. Tal como eu acho que as cenas com o Tocha Humana e a Surfista Prateada é quando ele consegue por um pouquinho fugir do comum, assim, fugir do que a gente está vendo durante toda a obra, trazer planos mais longos, fazer algumas transições bacanas e dar foco para esses personagens e a relação desses personagens, sabe? É quando tem um foco mais na humanidade, no interior de cada um. E eu acho que isso agrega bastante. Mas num todo, não tem nada no que ele faça como um diretor de um filme que soe diferente do que a gente já havia visto como um todo, num geral. E o vilão Galactus, por mim, é um vilão que é extremamente ameaçador, é um vilão que você não tem uma noção de como é que eles podem ganhar, o que por mim eu acho que quebra a fórmula, porque normalmente quando a gente vê os filmes da Marvel, a gente já vê como é que vai acontecer, a gente vê várias daquelas traminhas de personagens e fala assim, nossa, eles vão todos se juntar no final pra resolver e lutar contra esse vilão, e eles vão vencer, e esse vilão vai ser derrotado desse jeito ou daquele jeito. E o Galactus é uma ameaça que você fala assim, não tem como eles derrotarem. Então, que opção que eles têm? Como é que eles vão escapar dessa? Até chegar ali numa solução, e mesmo quando chega você fica, será que não vai dar errado? E enfim, aí as coisas acontecem na história como um todo. Mas eu acho que o Galactus, ele falta de ter um pouquinho de mais aprofundamento em sua jornada, em suas motivações. Eu acredito que tudo que ele diga fique muito por cima, e ao mesmo tempo a Surfista Prateada explicando para o quarteto joga muito no superficial. Então no final de tudo a gente tá entendendo o que ele quer, mas ao mesmo tempo parece que tá faltando alguma coisa pra gente se conectar mais, pra gente absorver quem é este personagem, sabe? Quem ele é, o que ele representa, por que ele precisa de tudo isso, o que aconteceu com ele, não tem uma outra escapatória, sabe? E ao mesmo tempo que ele é um personagem que não tem muito o que fazer, ele é uma coisa muito direta nos quadrinhos, eu acho que nos quadrinhos ainda assim tem muito balão pra explicar quem ele é. E aqui falta um pouquinho de mais balão pra trabalhar esse vilão.
sabe? Ele é ameaçador, ele tem uma força muito grande, mas eu diria que em Eternos o problema de um Celestial foi melhor trabalhado, foi mais urgente e foi mais amedrontador. I herald Galactus. Já se tratando das partes boas do filme, eu vou ser muito mais direto. Pra quem se preocupa muito com efeitos visuais, eu acho que os efeitos do filme estão ótimos, principalmente no que se conecta para com os poderes dos personagens, o poder do Tocha Humana, o poder do Coisa, sabe? O fato de que você tá todo momento vendo aquele bonecão cheio de pedra e você acredita nele. O Senhor Elástico tá com alguns efeitos muito legais. Mas, chegando no finalzinho do filme, o fundo verde começa a ficar mais visível, sabe? Eu não sei se vocês vão sentir isso, mas por mim fica muito claro, assim, porque tem uma cena no meio do filme, gente, que eles estão no espaço. E tá tudo lindo, tá a coisa mais maravilhosa possível. Você não vê um mísero erro. Quando chega na batalha final, parece que tudo que eles gastaram ali, eles perderam pra essa cena final. E tudo ali fica uma coisa um pouquinho estranha. Sem contar o bebê, o famoso Franklin, que nos últimos trailers foi confirmado, né? Mostrou que ele nasceria, que ele apareceria. E tem certos momentos ali que ele precisa agir, que ele precisa estar em alguma cena e foca bastante nele e você vê que ele não tá ali, sabe? Que eles precisaram fazer algum efeito ali. Você percebe que tem uma coisa errada na cara da criança e você percebe quando não tem alguma coisa errada na cara da criança. Então, enfim, isso fica notável, mas eu acho que no geral o CGI ele entrega e não tira você da imersão como um todo da obra. Humor, a Marvel normalmente me incomoda demais com piadas que entram em momentos errados e eu acho que esse filme não tem nenhuma. O humor dos personagens tá condizente com eles, com o universo, com a relação, com o momento e o tom daquela cena, porque quando o tom é preocupante, quando o tom é amedrontador, eles tratam desse modo, mas quando tem aqui um momentinho pra fazer um comentário leve, não pra necessariamente fazer você rir, mas com um personagem, uma pessoa poderia dizer, acontece. Então assim, por mim fluiu perfeitamente, tal como a trilha sonora de Michael Giacchino é uma das melhores trilhas sonoras da Marvel. A gente já estava sentindo isso conforme via os trailers, mas eu achava que poderia ficar um pouquinho chato, enjoativo ou cansativo, mas vendo o filme não aconteceu, arrepiou, achei marcante, é uma trilha que eu quero ouvir mais, é uma equipe que eu quero acompanhar mais e com isso ouvir mais essa trilha. Eu acho que ele criou algo totalmente diferente e marcante e que vai levar esse quarteto aí para os próximos filmes, o que por mim é muito bom e já pode ser colocado ali no pódio de melhores trilhas sonoras da Marvel junto com a do Pantera Negra e a do filme dos Vingadores. E nessa, falei da equipe, a equipe do quarteto tá linda, tá maravilhosa, a interação dos personagens funciona, a química dos atores é muito boa, dá pra ver que os desenvolvedores desse filme eles se preocuparam com isso, eles buscaram por isso, então os personagens estão interagindo como realmente uma família, o entrosamento é muito legal, algumas brincadeirinhas leves, sabe, como interações de, agradecimento, ou de torcer pelo outro, ou de reconhecer o erro e falar sobre aquilo, mas ao mesmo tempo já se resolver, tal como brincadeirinhas bobas. Tudo funciona, todos se aceitam, não tem aquela coisa de toda hora ficarem brigando, discutindo e, sabe, criando intriga. Não, porque eles já se conhecem, eles conhecem os defeitos e as qualidades de cada um e quando é pra elogiar, eles elogiam, quando é pra criticar, eles vão tomar cuidado, mas eles não vão criticar. Então, assim, eu achei muito legal nesse aspecto e por mais que talvez no começo do filme você possa achar que tem alguma coisa aqui meio verde, que ainda não tá tão bem encaixado, quando chega no final do filme, esquece, você já comprou eles como turma, como família e você quer ver mais desses personagens. O que por mim é o melhor saldo positivo que o filme poderia ter. É uma equipe que eu quero ver mais, é um universo que eu quero acompanhar mais e eu fico muito triste que talvez esse universo seja destruído graças ao evento de Doomsday ou Guerras Secretas, né? Já que, enfim, vai envolver o multiverso como um todo e sendo um time que tá tão separado dos outros, é óbvio que a Marvel vai querer trazer e juntar com esses outros times, né? Mas assim, a sensação que eu tive no final do filme é de que eu queria ficar mais naquele universo e acompanhar mais essa equipe como um todo, sabe? Eu acho que traz aquela sensação que o filme do Superman trouxe recentemente e que, por exemplo, o filme dos Incríveis traz quando você acompanha aquela família de super-heróis. Por fim, eu acho que um ponto que deve ser extremamente destacado e que não necessariamente tem conexão com o diretor pode ter um propósito nisso, mas no fim de tudo, essa beleza não é ele que fez, que envolve design de produção, fotografia, arte do filme como um todo. Esses aspectos o filme arrebenta, o filme ele tem personalidade, ele tem uma cara própria, ele tem um universo que refresca os olhos, que dá vontade de você acompanhar mais, que dá vontade de você ficar mais. Então casa isso com a família, com a equipe de atores e funciona perfeitamente, sabe? Eu acho que
essa equipe, eles procuraram trazer algo diferente, eles procuraram fazer algo retrofuturista, e o modo como eles brincam com as cores, de você estar a todo momento vendo uma saturação, de você estar vendo cores azul e branco que casam com o uniforme desses personagens, sabe? Não necessariamente só com os personagens usando a roupa do quarteto, mas sim pessoas que são fãs, o ambiente onde eles estão, tudo tem uma textura, tem uma ambientação tão legal, tão diferente, que dá vontade de você simplesmente passear por lá. Então, só pra fechar em relação aos atores, eu acho que o Ebon Moss tá ótimo como coisa, a voz dele tem carisma, é cativante, você vê que é um personagem muito feliz e muito bem aceito com a vida dele, então você simplesmente abraça esse personagem. Ele pode ter alguns problemas ali com o estado dele, mas isso não é tão trabalhado, e ainda assim é um tiozão, é o tiozão da família que você normalmente gosta, então ele consegue passar muito bem essa personalidade em pouco tempo. O Joseph Quinn como Tocha Humana surpreende, na minha opinião, porque ele traz um Tocha Humana que é diferente das outras versões, e é ao mesmo tempo que juvenil, inteligente, é alguém que tem relevância para o grupo, não é só o cara bobão que faz besteira e tem o poder de fogo. Não, ele tem os outros fatores, ele vai ter o tom mais humorístico em relação à parte das mulheres, em relação às piadas, que não necessariamente são fora de hora, mas também tem muita preocupação com a família. Então, por mim, isso faz muito parte do personagem, dos quadrinhos, e casou perfeitamente aqui. Foi ótimo ver esse lado do personagem que até então não havia sido trabalhado. É diferente, mas ao mesmo tempo confortável, e eu acho que o ator ele consegue passar muito essa sensação de alguém jovem que tá dentro dessa família e tá querendo se provar, mas ao mesmo tempo quer se divertir um pouquinho, e com coisa ali ele consegue criar essa interação. Às vezes eles vão discordar, às vezes eles vão se encontrar em seus argumentos, e nessa eles se divertem no meio de tudo isso. O Pedro Pascal como Reed Richards era o ator que eu estava mais com medo dentro de todo esse meio, e eu gostei porque ele me passou uma sensação diferente do que a gente tem visto nele em outras obras, como Mandaloriano ou The Last of Us. Eu acho que o ator consegue passar essa sensação de que o homem ali tá a todo momento com a cabeça, sabe, raciocinando. Ele tá toda hora pensando em possibilidades, no que é que ele pode fazer, no trabalho dele, e ao mesmo tempo ele tá tentando ser um cara que se preocupa com a família, ele tá tentando ser aquele cara mais emocional, mas não é toda hora que ele consegue. Às vezes ele vai ser cínico, às vezes ele vai ser muito racional, e isso vai incomodar, mas ao mesmo tempo ele tá tentando ser pai, ele tá tentando ser um homem melhor. Por mim, ó, top. Mas quem realmente arrebenta e chama a atenção é a Vanessa Kirby como Mulher Invisível. Ela tem protagonismo, ela tem todas as emoções possíveis sendo trabalhadas no meio da obra, ela é muito carismática, ela traz uma sensação muito confortável, ela passa aquele lado preocupado de mãe, e ao mesmo tempo passa aquele cuidado, aquele carinho para com a família. Então o personagem vai falar alguma coisa que o outro não vai dar valor, mas ela vai dar valor, sabe? E eu acho que é isso que acerta tão precisamente, tal como os poderes dela finalmente sendo valorizados, não só como invisibilidade, mas em tudo que ela tem com aquele campo de força dela que é inacreditável. Então, assim, ao mesmo tempo que eu acho que Quarteto Fantástico se diferencia de outros filmes, porque ele é mais episódico, ele é mais direto com a sua história, ele não cria tantas tramas que depois vai encher muita linguiça e vai ficar uma bagunça completa no final do filme. Ao mesmo tempo tem uma trilha sonora muito bacana, tem um elenco extremamente carismático e uma situação certeira. Porém, a falha que ele comete com o seu roteiro, com os seus personagens, com a falta de aprofundamento e desenvolvimento de algumas coisas, tal como o esquecimento de outras linhas narrativas, acaba enfraquecendo a obra como um todo, se perdendo, e numa reassistida acabou me incomodando mais do que fazendo eu ver os lados positivos da obra como um todo. Entretanto, eu acho que acerta demais no quesito de apresentar um grupo, uma família que não havia sido tão bem aprofundada em outras adaptações e que a gente precisava comprar, a gente precisava gostar, a gente precisava se identificar, e eu acho que eles conseguem criar o interesse por essa equipe para querer ver mais, que é o que basta para talvez aí numa continuação, num segundo ou terceiro filme, termos um filme melhor e um filme que realmente valorize num quesito 100% o que é o Quarteto Fantástico nos quadrinhos. Mas assim, gente, como fã eu fiquei realmente muito feliz, não só de ver a equipe, mas de ver laços sendo trabalhados, os momentos do time onde eles não são só heróis, mas eles são família, e ao mesmo tempo eles são exploradores e eles vão pro espaço buscando encontrar certas coisas, e você tem um momento catártico ali onde
onde tem, ao mesmo tempo que acontecendo uma coisa extremamente perigosa, esse perigo envolve ao mesmo tempo a vida, mas também um acontecimento ali dentro da nave que é do caramba. Então assim, eu curti bastante, porém, analisando friamente, Thunderbolts, que saiu esse ano também, é um filme melhor como filme do que Quarteto Fantástico, mas no coração eu prefiro rever Quarteto Fantástico. Com isso, eu vou para os spoilers, então caso você não queira ouvir spoilers, caso você não tenha visto o filme, vaze, mas, obviamente, volte, porque o filme tem 2 cenas pós-créditos e eu vou comentar sobre elas já já. Alerta de spoilers. Antes de tudo, gente, antes de falar sobre as cenas pós-créditos, eu só quero falar em off, porque eu disse que faltaram algumas coisas no filme, e agora deixando bem claro, eu estava citando o Topeira, que é trabalhado no começo bem por cima, e do nada ele volta, como se fosse um personagem que a gente tivesse super conhecimento, como se a gente fosse próximo, como se fosse pra gente gostar do personagem, e é resolvido, nossa, assim, no papum, sabe? Tipo assim, ele aparece, parece que vai ser um problema, o quarteto fica ali todo bravo, mas a gente não entende essa raiva, porque não foi trabalhada antes, e aí ele, não, era só coisa, beleza, aceito. Aí toda a trama no subterrâneo leva geral pra lá, a mulher que o coisa se importa. Gente, tem um homem em cima da terra. Eu entendi o objetivo do Reed, do tipo assim, pô, tira todo mundo da cidade pra proteger as pessoas não se machucarem. Beleza, mas elas estão embaixo do chão agora. Se qualquer chão quebrar, já era. E você não tem, sabe, tipo assim, o perigo, as pessoas, um dos chãos quebrando, o Topeira tendo que salvar, o Topeira talvez tendo uma redenção, ou o Coisa ou o Tocha Humana tendo que ir lá embaixo pra resolver a situação. Não, fica por isso mesmo, então... Sabe, passou uma vibe meio assim, pô, o Reed Richards não podia ter criado uma coisa ali que tirava todo mundo da cidade e jogava pra outra cidade, depois trazia de volta? Sabe, jogava pra lua, depois voltava? Sabe, do que fazer isso? Porque acaba que perde essa sensação de perigo como um todo. O outro ponto pra mim é a Surfista Prateada, pô, tava tendo um baita desenvolvimento e aí chegou no final só... Aquela cena com o Tocha Humana é do caramba, mano, eu gostei muito daquela cena com o Tocha Humana. E aí depois ela não volta mais, eu já tinha esquecido dela, do nada ela volta. E salva ali, resolve e vaza. E aí já acabou. E eu fiquei... Que bosta, tá ligado? Tipo assim, por mim, a resolução do Surfista Prateado naquele filme de 2007 é melhor. Porque trabalha mais a humanidade, trabalha mais o lado introspectivo, trabalha mais o lado dele se preocupando e se afeiçoando. Eu preferia muito mais que eles tivessem trabalhado o fato da Surfista Prateada começando a se importar com os humanos e vendo que eles são uma raça diferente dos outros planetas, do que do nada revelar que, não, na real ela se importa com todos os planetas que ela destruiu, só que ela nunca tinha parado pra pensar nisso e o Tocha Humana fez ela para pensar na hora que ele falou Xalabal. Entende? Fica um negócio assim que, caraca, conforme eu fui pensando, foi me incomodando. A Rachel podia muito bem ser a Alice, né? A Alice que realmente é a namorada do Coisa nos quadrinhos e que é cega. Eu achei até que ia ter um desenvolvimento dela ficando cega no meio do filme, porque fisicamente a atriz é muito parecida com a Alice nos quadrinhos. Só que não levou a nada. Aí o Coisa do nada chega nela e fala assim, não, eu vim aqui pra te ver. Aí ela sorri. Sabe, tipo assim, não muda nada a vida desse personagem. E, como um fã, tivemos Tá Na Hora do Pau, beleza. Mas, gente, como é que num filme de 2 horas o Tocha Humana me vira um Tocha Humana umas 10 vezes e ele não fala em chamas? Mano, é que por mim é uma frase muito da hora. Eu me empolgava demais vendo o Chris Evans gritando em chamas nos 2 filmes do Quarteto Fantástico. E aí o Joseph Quinn não fala nenhuma hora. Mano, todas essas cenas... tipo, possíveis, onde ele poderia falar, não fala, porque tem algumas cenas que corta, tipo assim, do nada ele aparece já em fogo, beleza, mas caraca, tipo, bem no finalzinho, na hora que o Reed fala assim, ó, nosso plano é esse, e aí ele corre e fala, ó, Tocha, vai lá corrigir não sei o que, era só ele falar, em chamas, pô, não era difícil, e aí, mano, poxa vida, tá ligado, o que custava fazer o em chamas, tinha algum problema com essa fala no filme como um todo? Ah, mano, é isso. Sobre as cenas pós-créditos, temos a cena do Doutor Destino e temos a cena mais comédia envolvendo o desenho animado. Pô, aquela cena do comédia podia ter ficado primeiro, né? Podia ter vindo primeiro, porque não só ela é mais boba, mas ao mesmo tempo a homenagem ao Jack Kirby, cara. Ai, que lindo! Nossa, eu quase que chorei, mano. Que coisa mais bonita. Na hora que apareceu a frase, eu falei, nossa, acho que é a frase do Jack Kirby. Aí apareceu o Jack Kirby, Aí apareceu 828, que é a Terra, e aí falou 28 do 8, que é o ano que ele nasceu. Os caras são sagazes demais. Gênios! Mano, nessa hora eu fiquei tão feliz. Mas foi uma homenagem que geral não vai ver, porque a galera vai ver a primeira cena, que é a do Dr. Destino, e vai vazar. Nossa, a menos que role o inverso. As pessoas veem a cena do Dr. Destino e falam, nossa, olha que pica, talvez tenha uma cena ainda melhor no final. E aí elas fiquem. Mas eu acho muito difícil. Porque por mim seria óbvio você trazer uma cena mais boba no começo,
onde as pessoas vão ver a cena boba e falar, putz, não, muito bobo, talvez a mais importante vai ficar pro final. E aí elas ficam até o final. Então, assim... Porque, pô, finalmente o filme homenageando o Jack Kirby, o verdadeiro criador do Quarteto Fantástico, o cara que estaria realmente muito feliz vendo esse filme, porque o filme tá baseado em uma das histórias que ele mais fez parte da criação, que é a vinda de Galactus. E é um filme que demonstra muito carinho pelo quarteto. Dá pra ver que o filme estudou, assim, pelas várias referências ao quarteto, principalmente nas primeiras meia hora, nos primeiros 20 minutos do filme como um todo, né? Dá pra ver que tem muito amor, tem muito carinho, o que faz os fãs do Quarteto Fantástico ficarem muito felizes. E aí, pô, essa do Jack Kirby foi certeira, sabe? A revelação do que é o 828, mas aí, bem no finalzinho, sabe? E aí vem uma outra cena que não tem nada a ver, aí a pessoa fica tipo, ah, ok, sabe? Os que vão ligar são os fãs do quarteto, são os que sabem dos quadrinhos. Os outros, então, poxa, podia ter vindo bem mais cedo. E a cena do Doutor Destino... Ah, mano, é isso, né? Eles queriam fazer alguma conexão ali. Eu gostei que na hora que você olha as trilhas sonoras do filme, né? É um filme que aparece assim, composto ali... Doom, composto por Alan Silvestre. O Alan Silvestre é o cara que fez a trilha sonora dos filmes dos Vingadores. Então deixa muito claro que a trilha daquela cena pós-créditos já é uma cena mais do filme Doomsday. E, né, tá ali, Franklin Richards, mais crescidinho, 4 anos de idade. Esse garoto vai amassar, né? Não sei, mas tá ali se conectando com o Doutor Destino. E eu achei bem interessante a cena como um todo. Gostaria de ter visto um pouquinho do rosto do Robert Downey Jr. Acho que eles podiam ter entregado isso. Mas ao mesmo tempo, mano, o cinema quando eu vi já pirou. Só de ver. Eles já sabiam que era o Doutor Destino. Daqui a pouco apareceu. A Sul tava ali no mistério e fiquei... Será que ela vai... descobrir que ela tá grávida? Tá ligado? Tipo assim, da Val? E aí não. Tipo, o Doutor Destino já tá ali com o Franklin. Aí... acaba. E aí eu suponho que... esta cena vai ser o Doutor Destino por algum motivo querendo pegar o Franklin. Como a gente viu que o filme trabalhou que o Franklin é um ser extremamente poderoso, e sim, nos quadrinhos ele é extremamente poderoso, talvez o Doutor Destino queira pegar o Franklin para fazer o seu projeto do multiverso como um todo. E aí nessa, ou ele vai conseguir, e aí o quarteto vai atrás com a nave e sem querer vai se perder no meio do caminho, caindo na terra dos Thunderbolts, ou eles conseguem tirar o Franklin do Doutor Destino e escapam, e nessa fuga eles acabam caindo, sei lá, em alguma coisa do multiverso, em um protótipo que o Reed estava investigando envolvendo o multiverso, ou cai no buraco que talvez o Doutor Destino tivesse aberto, e eles entram e eles caem na Terra 616, né? 616 assim, né? Na real, 19999 dos Vingadores como um todo, né? Que aí vai explicar aquela cena pós-crédito do Thunderbolts. E aí eles vão se conectar, né? Mas de qualquer modo eu acho que as duas cenas vão ter no filme, tá? As duas cenas vão ser trabalhadas no filme dos Vingadores. Porque normalmente eles trazem cenas que não aparecem nos filmes dos Vingadores. Mas eu acho que essas duas cenas foram tão... sabe? Tipo assim, precisam demais. E no filme elas vão ser necessárias. Porque, mano... a menos que eles brinquem de um outro jeito, tipo, chega nos filmes dos Vingadores e não vai ser os Thunderbolts. A gente não vai ver os Thunderbolts vendo aquela nave, a gente vai ver os Vingadores do Capitão América vendo. E aí o Capitão América vai chegar lá e do nada os Thunderbolts vão chegar. Quando os Thunderbolts chegarem, a gente vai conectar que, tipo, tá, eles viram naquela cena e aí eles foram, né? Acho que faria sentido, dá pra ser isso. Mas a cena do Doom ali vai ter que ser mais explorada, não tem como. Tipo, o Doom apareceu ali, começa o filme e a gente não vê o que aconteceu depois disso. Tá maluco, né? Tipo assim, a gente precisa ver o antes disso e o depois disso. Até pra ver qual que é a motivação dele, né? Como é que ele apareceu ali como um todo. Mas assim, gostei bastante. E até me questiono como é que eles vão fazer, porque assim, nos quadrinhos, o Doutor Destino, ele considera a Val, que é a segunda filha do quarteto, como uma afilhada. Porque ele salvou a vida dela. Era pra ela ter morrido e ele conseguiu salvar. Então ele ajuda o quarteto em um momento, né, catastrófico, e ao mesmo tempo o quarteto fica em dívida, só que o quarteto também não gosta que ele fique próximo da Val, porque a Val é filha deles e o Doutor Destino é um capeta. Então assim, será que eles vão criar esse relacionamento com o Franklin aqui? De alguma forma? Sabe, por ele ver no Franklin um potencial para o que ele deseja? Ou talvez seja uma coisa bem mais objetiva, e aí talvez em um outro filme eles trabalhem isso. Até porque esse Dr. Doom não necessariamente vai ser o Dr. Doom do nosso quarteto, né? Vai ser o Dr. Doom do multiverso aí que vai aparecer, vai aterrorizar, e talvez depois a gente tenha o Dr. Doom do nosso quarteto. Até porque eu não sei se vocês perceberam pra quem viu o filme, mas na hora ali que tá mostrando a Sul fazendo um acordo com as Nações Unidas e falando até mesmo sobre o Topeira, o Homem Topeira, aparece ali, né, os lugares, aí aparece Latvéria. E quem tava lá na Latvéria não veio, né, representar. Ou seja, Victor Von Doom. Tá aí, né? Tá jogado aí. E, gente, é dose porque agora eu já tô nos spoilers, não vou voltar pro sem spoilers, mas assim, eu vi que muita gente não gostou do final da resolução, tanto do Galactus quanto da Sue Storm voltando à vida, mas eu fiquei, gente, não tinha muito o que fazer, né? Porque assim, nos quadrinhos, o jeito que eles resolvem o Galactus é o Vigia aparecendo do nada como o Deus Ex Machina, dando uma arma pro Reed, falando assim, ó,
dá essa arma pra ele, porque essa arma vai dar todo o poder cósmico que ele quer e ele vai vazar. E aí o Reed faz isso. E aí o Galactus come, fica satisfeito e vaza. Tipo assim, essa resolução pro filme ia ser muito bosta. Entende? Ia ficar paia. No quadrinho faz sentido, a gente compra ali, é tudo, né, muito ficção científica, é uma coisa muito louca, são só 3 edições. No filme você precisa de uma coisa mais urgente, pá, empolgante. E aí, não tinha muito o que fazer, né? Era aquilo, era a Sue jogar ali, usar toda a força dela e tipo assim, mano, ela está lutando contra um celestial. Ela tinha que sofrer algum dano em relação a isso. Então ela morre. E aí, o único jeito de salvar ela, Franklin, porque eles não vão matar uma mulher no primeiro filme, né? E aí, eu percebi que algumas pessoas ficaram, nossa, mas aquele bebê salvando do nada e não sei o que. E eu tipo assim, gente, se eu contar pra vocês que nos quadrinhos ele é um dos seres mais poderosos da Marvel, sabe, assim, eles precisam já mostrar aqui, eles precisam pontuar isso aqui, porque isso aqui vai ser muito relevante pros próximos filmes, seja pros filmes do Quarteto, seja pros filmes do X-Men, porque ele é um mutante também, já que ele é um ser que nasceu com poderes, e nas Guerras Secretas, é ele que resolve as Guerras Secretas. Não acho que eles vão seguir esse caminho no filme, mas tá aí, entendeu? Tipo assim, ó, soltamos aqui o jogo, jogou aqui a parada. Gente, complicou, né? Não tem muito o que fazer em relação a esse assunto como um todo. Mas eu entendo que não gostou, fica uma resolução meio tipo, caraca, o bebê do nada. Mas, gente, eu acho que na hora eles fizeram muito bem. Porque, pô, o filme aprofunda desde o começo que o moleque pode ser diferente. O Galactus vê no moleque e fala assim, pô, esse moleque tem todo o poder que eu quero. Um ser daquele tamanho que quer poder, o moleque tem aquilo. Ou seja, um moleque poderoso. Eles tinham que trabalhar esse poder dele de alguma forma. E eu acho que eles trabalham muito bem. Ele encostando ali e tal, daqui a pouco a mãe acorda e aí tu vê o olho dela, tipo assim, um espaço ali no olho dela, né? Então, assim, é muito louco. Eu gostei bastante dessa participação do Frank, já deixando muito claro que ele é um ser muito poderoso. O meu pai se emocionou na hora. E eu fiquei, mas gente, só porque o filho tá salvando a mãe? Ele falou sim. Então eu falei, é sobre. E, cara, até esqueci de falar isso na parte sem spoilers, mas eu vou conectar aqui. Faltou uma cena empolgante da equipe, né? Faltou uma cena assim. Vocês sentiram que faltou uma cena tipo tan 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 dos Incríveis? Ou, por exemplo, tanto Vingadores 360 quanto Quarteto Fantástico, Quarteto Fantástico não, Guardiões da Galáxia, aquela cena que eles, a música pam, 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 e aí eles seguram aqui a mão do outro e nós somos os Guardiões da Galáxia. Ou aquela cena épica. Não teve uma cena épica em Quarteto Fantástico. Então isso me deixou meio bolado, tá ligado? E eu não sei como é que eles falam também, porque o vilão, né, ultra power daquele jeito. Porém, eu acho que dava pra ter dado um jeito ali, nem que se fosse ali com a parte do Topeira, ou no momento contra o Galactus faz alguma coisa, aí eles se juntam, começa, você fala, caraca, olha esse time, sabe? Mas ainda assim a trilha é muito boa, a trilha, sabe? Ela não é épica, mas eu acho que ela traz uma sensação muito boa, sabe? Eu acho que conecta com o time como um todo, então nesse aspecto é bem legal. Mas faltou, né? Faltou uma ceninha assim dos 4 juntos, assim, formando aquela posição assim meio super-heróica pra gente se empolgar. Eu senti falta disso. Eu senti falta de urgência também, sabe? Faltou mais receio de que vai dar ruim, sabe? Enquanto que no filme do Superman a gente vê o Superman se lascando até o momento que do nada ele pá, e aí você vê ele derrubando tudo e é do caramba. Aqui não tem isso, né? Tipo assim, um perde aqui, o outro perde aqui, mas aí tá na hora do pau, bacana, mas, né, não tem um momento assim, tchan. E aí, fez falta, pra mim fez falta como um todo. Até os X-Men, que por mim são uma equipe que não tem os melhores filmes de equipe, assim, em relação ao super-herói, talvez um ou outro, eles têm certas cenas, sabe, de tipo assim, empolgação, de você falar, caraca, olha, os X-Men. Mas ainda assim, os X-Men, eu digo que tem cenas empolgantes, mas não tem uma cena do time, né, da equipe, que por mim X-Men 97, que é o desenho, tem. Enfim. A mim, Deus X-Men. Concluindo, Quarteto Fantástico é um filme que me deixou muito feliz. Você mentiu! Mentiroso! Sério mesmo, como fã, eu fiquei realmente muito feliz, mas conforme fui percebendo as críticas, eu precisava trazer elas aqui e abrir elas com vocês. Só que eu não podia também tirar o fato de que, pô, sabe, eu fiquei empolgado, eu queria falar sobre essas partes com spoilers, então eu ia deixar um pouquinho mais pra frente. E ao mesmo tempo, é um filme muito comfort. Por mim é um filme que assim, eu vou querer rever muitas e muitas vezes. Mas ele tem certas coisas que faltaram, e principalmente ter visto esse filme depois do Superman, eu acabei criando uma comparação do tipo assim, pô, o que tem do Superman que faltou nesse filme? E aí eu encontrei, sabe, se o Superman não tivesse nascido, eu talvez tivesse até falado melhor, mas conforme eu fui pensando, pô, faltou isso, eu falei, pô, Superman tem isso, Superman tem o desenvolvimento do Lex, tem o desenvolvimento não sei o que, trabalha isso aqui muito bem, tem essas cenas mais contemplativas de você trabalhar um personagem, pô, mano, até Deadpool e Wolverine, que é um filme mais formulaico possível e extremamente divertido, tem aquela cena do Wolverine falando sobre a perda dele. Aquela cena é top, entendeu? Não tem uma cena daquela no Quarteto Fantástico. Então, isso me bola um pouco.
mas ao mesmo tempo é o melhor filme do Quarteto Fantástico, óbvio, não era uma missão muito difícil também, e cria um ótimo ponto de esperança, de otimismo para o futuro da equipe e que claramente pode brilhar mais e que eu com certeza vou querer ver mais e que dessa vez me parece que pode ser bem explorada e pode gerar um segundo filme e um terceiro filme, filmes estes que podem ser superiores a este e, por favor, que este seja o caso. Deixe nos comentários o que é que vocês acharam do Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Obviamente, se vocês chegaram até o final, se vocês só pularam pra cá, tudo bem também, mas eu acredito que a maioria já vai ter visto, então fala o que é que você acha. Se for falar com os spoilers, escreva bem grande, né? Spoilers, 2 pontos, e aí você aborde tudo que você quer falar sobre o que é que eu comentei depois. E a gente se vê em um outro vídeo, seja um review, seja uma análise, seja também um react, e eu adoraria ter vocês lá, tal como adoraria que vocês fizessem parte do Catarse, que é uma coisa muito importante, onde eu debato com as pessoas, onde toda vez que eu participo de uma cabine, eu mando ali um áudio já falando o que é que eu achei do filme, ou seja, as pessoas têm a minha opinião muito tempo antes, eu vou comentando sobre as coisas, eu vou fazendo enquete, eu vou fazendo teoria, e ao mesmo tempo, enfim, não esqueça do like para ajudar este canal. Valeu, falou!